Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o que está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, cujo título é A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes de tantos peixes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, quase afundavam os barcos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Eu sei que muitos de vocês já conhecem essa passagem, esse texto, essa narrativa, esse episódio da vida de Jesus, quando ele nesse dia passava pela praia e havia uma grande multidão que se reunia em torno dele para ouvir a palavra de Deus, queriam receber os ensinamentos de Jesus, né? E a multidão apertava-o, e tinha 2 barcos ali parados na praia, e os pescadores, que eram os donos dos barcos, desculpe, irmãos, os pescadores estavam lavando as redes porque tinham trabalhado a noite toda sem sucesso, sem conseguir nenhuma pesca, nada, nenhum resultado eles tinham tido, trabalharam a noite toda e estavam ali arrumando as coisas para ir embora. Quando de repente chega Jesus e entra num dos barcos, que era justamente o barco de Simão Pedro, e sentou-se e começou a ministrar a palavra, né? E Pedro não reclamou de nada, eles pacientemente, cansados da noite de trabalho, mas esperaram Jesus terminar a sua palavra, a sua pregação, os seus ensinamentos, até que Jesus terminou. E quando Jesus terminou, ele olhou para Pedro e disse assim: Agora pega o teu barco, vai para o mar mais adentro, para o mar alto, e lança as redes novamente. Pedro disse assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, sem resultado, sem sucesso nenhum, não pescamos nenhum peixe. Mas eu acho que o olhar de Jesus foi muito penetrante, eu acho que o olhar de Jesus foi muito significativo, porque Pedro disse: bem, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede, vou fazer como o Senhor está falando. E fez. Levou um dos barcos, Pedro, o outro ficou na praia. De repente, quando eles lançaram as redes, eles não conseguiam quase puxar as redes, iam se rompendo de tal quantidade de peixes que tinham caído na rede, né? E eles gritaram para os seus companheiros que estavam no outro barco que viessem ajudá-los depressa, né? E encheram os barcos de tal maneira, de tal sorte, que quase que os barcos iam afundando por não resistir à quantidade de peixes que foram pescados, né?
Então Pedro e os demais viram que estavam diante de um verdadeiro milagre. Entenderam que aquilo era uma coisa sobrenatural. E Pedro pediu para Jesus: ausenta-te, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Reconheceu que ele não tinha dignidade para estar diante de Jesus, se aproximar dele. Essa passagem nos narra um feito acontecido realmente, narrado em outros evangelhos também, porque é verdadeiro, eles testemunharam isso, eles viveram essa experiência. Isso nos traz uma reflexão, nos remete a pensarmos um pouco na presença de Jesus quando entra em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos lutando uma vida inteira, por um período, por anos, por tempo indeterminado, tentando resolver problemas, tentando ter solução e não conseguimos. Mas quando Jesus adentra o nosso barquinho, que é a nossa vida, quando Jesus chega e pede para entrar e sentar, como diz em Apocalipse, que ele está à porta e bate, se alguém abrir a porta, ele entrará, ceará com ele e ele comigo, ele diz. Porque Jesus tem essa intenção de se aproximar, de buscar a você, a mim, a qualquer um. E o resultado da presença de Jesus é que aquilo que nós estamos batalhando há tanto tempo sem resultado, procurando pelos nossos esforços, pelas nossas capacidades, resolvermos alguma coisa e não conseguimos, com a presença de Jesus tudo se torna fácil, tudo se torna adequadamente fácil, porque a presença de Jesus, diz um corinho, um cântico muito antigo, a presença de Jesus enche o coração de luz. Cada vez mais rica, preciosa fica essa vida com Jesus. A presença de Jesus muda qualquer situação. A presença de Jesus muda qualquer episódio que nós estejamos passando, uma luta, uma situação que estejamos atravessando. Jesus pode transformar todas as coisas. Por isso, aceite Jesus como seu Salvador. Se você já o aceitou, mantenha-o no seu barco, porque quando Jesus está no nosso barco, nós temos garantia de vitória, nós temos garantia de bons resultados, nós temos a garantia da solução do problema, nós temos a garantia da cura da enfermidade. Jesus é a solução para todas as coisas. Me perdoem, mas o tempo frio faz essas coisas com a gente, nos provoca tosse, coriza, uma porção de coisas, mas com Jesus ele nos dá saúde e nos dá vitória. Então, a presença de Jesus realmente nos concede que tudo se resolva, que tudo seja solucionado. Aonde Jesus está, nós podemos ter a segurança de que vitória virá, resposta virá, solução virá, saúde virá. A enfermidade tem que fugir, a enfermidade tem que se afastar, a nossa saúde tem que ser restabelecida. Quando Jesus está presente, tudo muda, a situação, o quadro muda, a situação muda. Por isso que nós vamos orar por você daqui a pouquinho. Vamos orar com você, você vai orar comigo, clamando ao nome de Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes, e diante do nome de Jesus se dobram, diz a Bíblia, os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem um nome que é sobre todos os nomes. É o nosso amado Jesus, o nosso Salvador, aquele que redimiu a nossa alma dos nossos pecados através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso, mais uma vez, eu torno a repetir, eu não venho aqui para pregar uma religião, para anunciar o nome de uma igreja nova, uma nova filosofia, não. Eu estou aqui anunciando o precioso e glorioso nome de Jesus Cristo, aquele que tem poder para te salvar, te lavar dos teus pecados, transformar a tua vida e te dar a vitória naquilo que você precisa. Por isso, agora, se você crê, feche os seus olhos, me acompanhe nessa oração, receba a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Nós oramos porque cremos, sabemos do poder de Deus, sabemos da ação do Espírito Santo que responde à oração através do nome precioso de Jesus Cristo, seu Santo Filho. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça. Se você não puder, estiver na condução, estiver no seu veículo,
Liga o seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor nessa hora. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus eu oro a Ti agora, por cada irmão, por cada pessoa, por cada vida que me acompanha nesse momento de oração. Sejam familiares, amigos, irmãos da fé, parentes, conhecidos, não importa quem seja. Eu oro a Ti, Senhor, pelos lares que eles representam, pelas famílias que eles representam, cada um com a sua necessidade, com a sua situação, precisando da Tua bênção. Em nome de Jesus, Senhor, estende as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de milagre. Toca nessa vida, toca nesse lar, nessa família. Repreende todo o poder do mal, concede a vitória, a libertação através do Teu poder. Eu oro a Ti, ó Deus, porque eu creio, porque eu oro no nome santo de Jesus e Te peço que tudo concorra para a honra, glória, louvor e adoração do Teu santo e glorioso nome. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivaisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Mantenha Jesus no seu barco, no barquinho da sua vida, e a pesca será maravilhosa, o resultado será maravilhoso. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo o Senhor, até a próxima. Deus te abençoe.